E esse filme novo do Coringa, hein, gente? Pois é, depois de mais hiato do que System of a Down e Hunter x Hunter juntos, volta ao desacato aqui em meados de outubro de 2024 para falarmos de Joker 2, né? Joker Delírio A2, o filme com Joaquin Phoenix estrelando, fazendo o papel de Art Fleck e com a Lady Gaga fazendo o papel de Harley, que é um dos filmes que mais ficou polarizado, assim, na minha opinião, nos últimos filmes, especialmente nesse ano. Tem divergido muito as opiniões sobre ele. E não é divergido de uma maneira, assim, completamente, entre aspas, né, normal. Algumas pessoas falando que ele é meia bomba e outras pessoas falando que é bom ou que é ruim. Não, o filme está divergindo de uma maneira esplêndida, de uma maneira grande, cavalar. Muitas pessoas dizendo que o filme tá se saindo ridiculamente no cinema, tá sendo horrível, uma experiência horrível, chata, que não agrega em nada, um filme que não anda, um filme que só tem musical, um filme detestável e deplorável. Lá na sala do cinema não vale a pena, não deve ir no cinema assistir Joker 2. Enfim, diante dessas abordagens e dessas opiniões, eu me senti obrigado de voltar aqui no Desacato, que é um projeto já que eu já quero voltar, vou continuar falando de filmes e de quadrinhos e tudo mais aqui. Voltar pra falar sobre Joker 2, porque eu me sinto na obrigação de defender um filme que não é tão ruim quanto dizem. E muito pelo contrário, como eu falei anteriormente, essa polarização ela é maior do que meia bomba e ruim. Ele é ruim ou bom, as pessoas estão divergindo muito, muitas pessoas falando que ele está muito bom e muitas pessoas falando que ele está muito ruim. E aqui eu venho para contribuir nesse debate, e o que eu acho maravilhoso, é muito melhor do que todo mundo ficar lambendo a bola do filme, sem nem porquê, e sem nem saber o porquê, né? E eu acho que isso é super importante, chegar aqui e falar o porquê que eu acho que Joker 2 é sim um filme bom, é sim um filme rico, é sim um filme que anda, é um filme que desenvolve a história do Coringa, é um filme que caminha a passos bons e é um filme artisticamente bom, é um filme corajoso, é um filme diferente. É um filme novo, é literalmente um filme novo. Assim como quando lançou Joker, lá em 2019, se eu não me engano, foi um filme novo para a cena do super-herói, um filme que abriu a cena do super-herói, porque os filmes de super-herói eles estavam caminhando somente a partir do MCU, né, que foi aquilo que se formou, Spider-Man e o Batman do Christian Bale e o Christopher Nolan, e caminhou-se naquilo, né? A própria DC também copiou muito daquilo, o Watchmen também fez produções, né? A Warner fez produções para o Watchmen daquela maneira, bem centrados naquilo. The Boys também não estava tomando uma vibe assim completamente diferente. A diferença é que The Boys tem sangue, tem mais política e tem xingamento, e o DCU e o MCU não tem. E o Coringa lá, quando foi lançado, ele apresentou uma perspectiva completamente diferente. Sem Coringa 1, muito dificilmente nós teríamos The Batman do Robert Pattinson, né, do Matt Reeves e do Robert Pattinson. E isso foi muito bom. Assim como nos quadrinhos, como vocês podem ver, a gente tinha diversas abordagens diferentes, a partir de vários autores diferentes, o cinema caminhou para uma coisa semelhante. O cinema caminhou para vários personagens que são os mesmos ou diferentes, como é o caso de, sei lá, o Coringa e o Espantalho da própria DC, mas que podem ter abordagens diferentes, tanto o Espantalho sendo um vilão diferente do Coringa, porque é o que ele é, quanto o Espantalho de dois universos diferentes com abordagens diferentes, porque foi o que a gente viu. A gente viu um Coringa saudoso do Heath Ledger lá atrás, um do Jared Leto que deu muito errado recentemente, e esse novo Coringa com uma perspectiva e uma abordagem completamente diferente. Eu não gosto da palavra realista, eu não acho que tenha sido um filme realista, mas é sim um filme que busca essa proximidade com o humano, essa proximidade com as coisas que estão no chão, as coisas que estão no real. Eu não gosto muito de falar sobre realismo porque, pô, é um filme, né? Então, às vezes a gente fica pegando o realismo como se fosse algo bom ou como se fosse um objetivo, pode ser um tiro pela culatra e tantos outros motivos, até porque o realismo não é uma palavra que se atribui a algo que está próximo do real. Mas, basicamente, vocês entendem o sentido da palavra e é isso que importa. Para começar esse debate, finalmente, eu gostaria de propor a pergunta aí pra vocês, tanto vocês que não gostaram, quanto vocês que não assistiram e quanto pra quem gostou, que tá aqui do meu lado, né, entre aspas, do meu lado. Precisava de um filme novo do Coringa 2? E desde já eu adianto pra vocês, precisava. Eu sentia a necessidade por vários e vários fatores ali, e um deles vai surpreender vocês
Não porque sou eu que estou dizendo e eu descobri isso, mas sim porque é uma abordagem e uma necessidade totalmente única, criada apenas por Coringa 2. Raramente você viu isso no cinema acontecer, um filme que fez isso que Coringa 2 fez. O primeiro motivo é o mais normal. A gente viu uma abordagem completamente diferente do cinema de super-herói, e eu acho que ela não deveria cair. Ah, mas Jonatas, deveriam ter outras produções completamente diferentes, não necessariamente uma continuação. Concordo, a gente poderia. Inclusive, eu sou muito a favor de uma série do Demolidor numa pegada próxima ao Batman do Robert Pattinson. Eu acredito que funcionaria muito bem. E tem outros super-heróis que devem, na minha opinião, devem ter uma abordagem e que não vão funcionar dentro do MCU e dentro do DCU. Não sabemos como vai ser do James Gunn, mas se ele for semelhante ao que foi o do Zack Snyder, eles não devem ser dessa maneira, porque os super-heróis, determinados personagens, não vão funcionar. Como é o exemplo do Justiceiro, como é o exemplo do próprio Batman, né? Como é o exemplo, talvez, do Lanterna Verde do John. Enfim, são coisas que a gente precisa de uma abordagem diferente. Eu acho que esse filme que abriu alas para essa abordagem diferente não deveria ter ficado ali. Eu acho que o diretor deveria ter persistido naquilo e deveria ter colocado pra frente, deveria ter colocado e continuado as suas ideias. A segunda justificativa, que é a justificativa que eu falei que é a mais incomum, é a da responsabilidade que o filme criou para consigo mesmo, porque é um movimento social e é um movimento super interessante o que acontece nos últimos anos. Esses personagens, literalmente eu. À torta e à direita no YouTube você vai encontrar personagens que representam muito bem isso que eu quero dizer. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal que é muito antigo, eu acho que tem 2 anos já, que é a respeito do psicopata americano, como se tornar um fascista com Patrick Bateman, né? Um personagem mal educado, um mal para a sociedade, que depois foi usado a nomenclatura de incel, ficou famoso na verdade, né? A nomenclatura de incel, red pill e tudo mais. Nessa época eu ainda não tinha contato com essas palavras e apresentei de uma maneira diferente, mas o debate tá ali, o debate existe num filme que é o Psicopata Americano, e inclusive tem vários outros filmes, tem a série do Peaky Blinders, por exemplo, você vai ter o Anthony Starr, né, o Capitão Pátria ali, sendo representado também como um personagem literalmente eu, e o Coringa talvez tenha sido o principal símbolo abaixo do Patrick Bateman, do Psicopata Americano, nesses personagens literalmente eu. Eu simplesmente não existo. O Walter White de Breaking Bad também foi um personagem que foi interpretado como um personagem literalmente eu, mas eu acho que ele é um personagem muito bem desenvolvido por ser de uma série, por ele ser protagonista de uma série e ter muito tempo de tela em cima dele. Então, você não via tanta gente assim querendo ser o Walter White porque ele tinha fraquezas que eram humanas, diferente do Patrick Bateman, do Psicopata Americano. E o Joker também. O Joker, ele se mostrou um personagem fraco, mas ao mesmo tempo ele conseguiu construir em cima de si uma imagem que o público via dele. Ou seja, o Joker, ele era o Joker, mas ele também era o Arthur Fleck. E o que foi vendido pro pessoal mundo afora foi o Joker. E o Joker, né, 2, no caso, o filme, percebeu isso e remontou isso dessa maneira, da maneira que aconteceu na vida real, dos ídolos que foram gerados a partir de filmes assim, né, que o próprio Oppenheimer também gerou personagens que foram expropriados dessa maneira, interpretados dessa maneira, e tem milhares e milhares e milhares de outros exemplos à torta e à direita. O Joker conseguiu perceber isso, percebeu que tem sim uma responsabilidade nessa camada social, nessa perspectiva social que foi gerada acima, né, ali do filme do primeiro Coringa. Com isso, ele construiu um filme que logicamente foi, na minha visão, o ponto forte do filme foi ter sido construído em cima disso, não que o filme seja completamente construído em cima disso, tá? Mas grande parte da dramaturgia, vamos assim dizer, do filme está sim concentrada em cima disso. E eu acho que isso é sensacional. O filme consegue abordar isso de uma maneira esplêndida. Para começo de conversa, há um filme no universo que foi feito a partir dos acontecimentos do primeiro filme. Ou seja, as pessoas daquela sociedade, elas encontram o Joker como um ídolo, como nós aqui no mundo real encontramos o Coringa, né? Alguns retardados de internet encontraram o Coringa como uma figura icônica a partir de um filme, né? Ele poderia ter simplesmente colocado de outras maneiras, colocado como se ele tivesse ficado famoso na televisão da maneira que foi e tudo mais,
Mas não, ele quis ser mais direto ao ponto ainda, ele quis ser mais próximo da realidade, vamos colocar entre aspas de novo, ainda, construindo um personagem ao redor desse personagem, que vai para além, ou seja, as pessoas não amam nem mesmo o Coringa real, nem mesmo, vamos dizer que fosse, né, vamos assim, usar de maneira didática a separação de Arthur Fleck e Coringa, que como é apresentado no filme, meio que não há essa separação. Existia o Coringa e existia o Arthur Fleck, mas o que as pessoas idolatravam nem mesmo era o Coringa que o Arthur Fleck conhecia. Era um Coringa construído a partir de um filme, construído através de um imaginário popular. E isso é super bem trabalhado. Super bem trabalhado porque ele alegoriza momentos e acontecimentos históricos. E alegorizou em qual sentido? Alegorizou pra mim num sentido que conseguiu representar mortes como, por exemplo, a do John Lennon e a do Kurt Cobain. Assim, vocês podem dizer, meu Deus, de Coringa 2, Delírio a 2, né? Para Kurt Cobain e John Lennon. Sim, exatamente. O filme trabalha e bate numa perspectiva humana, numa perspectiva individual do Arthur Fleck, essa desconstrução, essa destruição do Arthur Fleck. Ele começa a ver o que ele tem que ser de acordo com o público. Eu já vi alguns artistas falando até de que, não, eu sou artista, eu tenho que produzir a obra e vocês têm que consumir a obra se vocês quiserem. Eu não vou construir a minha obra de acordo com o que vocês querem. E é uma filosofia que eu levo pra minha vida em todos os momentos que eu tento ser um artista, vamos assim dizer. Inclusive, como produtor desse canal, eu não faço vídeo pra agradar vocês. Eu faço vídeo para não me agradar também. Eu faço vídeo porque eu quero fazer da maneira que eu quero fazer e de uma maneira genuína, de uma maneira que é como se vocês fossem os meus amigos e estivessem ouvindo uma opinião minha mesmo. Eu não estou aqui para chegar e falar o que vocês querem ouvir sobre Coringa para ganhar visualizações. Mas, em contrapartida, na indústria cultural atualmente, ninguém cresce dessa maneira. Ninguém cresce. E aí você tem um fã que mata o John Lennon e você tem um Kurt Cobain que não aguenta as pressões da indústria musical, que não aguenta ter sua marca, vamos assim dizer, que ele nem considerava uma marca, ser destruída e ser expropriada pelos seus fãs, a ponto dele não conseguir produzir aquilo que ele queria produzir. Ele ter que se moldar, né? O Kurt Cobain virou o Kurt do Nirvana, né? Ele não poderia mais ser aquele menino de Seattle natural. Claro que ele tinha os outros problemas pessoais, ninguém se entrega a um suicídio dessa maneira tão superficial, vamos assim dizer, subestimar demais o Kurt. Ele tinha muitos outros problemas, mas com certeza esse é o problema que tem relação com o Kurt e o público, que aqui está. E assim eu vejo, o Coringa do Arthur Fleck, ele tinha que ser algo que ele não era para ele sobreviver. Depois de todas as merdas que ele tinha feito no primeiro filme, naquele período ali, eu acho que se passa em 1979, ele tinha que fazer algumas coisas para, entre aspas, mesmo sobreviver naquele mundo doentio, naquele mundo que ele estava preso, naquele mundo que ele era um vilão, vamos assim dizer. E ele tinha que dar o que o público queria. A única maneira dele ficar com uma honra estabelecida, dele ser o fodão, era sendo o Coringa. Era sendo o Coringa, mostrando para o povo que ele queria ser. Para isso, também entrou uma jogada muito legal, que é a Harley, que é a Lady Gaga. Eu acho que o personagem da Lady Gaga foi pensado para ser antipático. Isso atrapalha um pouco a análise dela, querendo ou não. É muito difícil você chegar e ter a maturidade de ficar incomodado com ela e depois dizer que ela é uma boa personagem. É muito difícil. Inclusive eu demorei pra fazer isso, porque ela tem realmente momentos que puxa músicas assim para incomodar o Arthur Fleck e acaba nos incomodando. Então é muito difícil que você consiga entender. Inclusive tem aquela cena do Arthur Fleck falando, não, eu não quero mais cantar, eu só quero agir normalmente, eu não quero mais cantar. E ela continua cantando e para, né? Logicamente não foi uma música completa, mas foi um iniciozinho de música e tal, que fez com que mostrasse como o filme é, o que o filme está disposto a ser. A Harley, voltando para ela como personagem, ela está ali para representar justamente isso. Essa personagem que quer tirar o Arthur Fleck da posição de Arthur Fleck e quer que ele se molde e se projete para ser única e exclusivamente o Coringa e para mostrar para o público o que o público quer ver. Ela sim foi uma personagem que talvez não tenha sido aproveitada da melhor maneira, mas, querendo ou não, ela foi bem aproveitada na minha visão. O que desde já deixa claro que o Coringa não é um filme perfeito, tá? Mas é um filme bastante positivo, especialmente por todos esses pontos que eu apresentei aqui pra vocês, esses pontos sociais e alegóricos. Mais pra frente, não mais pra frente do filme, mas mais pra frente do argumento,
Eu trago aqui pra vocês a perspectiva da coragem do filme. Ou seja, o filme já conseguiu alegorizar tudo isso, o filme conseguiu trazer todos esses pontos, e o que foi que o filme fez? Pra mim, é um filme novo. Pra mim, não é uma crítica vazia. Pra mim, não é um filme daqueles que vem, faz uma crítica ao capitalismo, lucra milhões e guarda no bolso, como foi Barbie, por exemplo, que é um filme completamente vazio. E, gente, pelo amor de Deus, meninas que choraram vendo Barbie, se valorizem, se valorizem. Aquilo é muito superficial. Aquilo é muito superficial, aquilo é ridículo, aquilo não vai tirar vocês da posição que vocês estão. E Coringa 2 também não, mas Coringa 2 traz com culhão. Ele vem e mostra. Nós, artistas, não temos que agradar vocês. Essa geração TikTok não deve cobrar coisas boas dos seus artistas a todo momento. Não coisas boas no sentido de qualidade, mas coisas boas no sentido de agradar a si mesmo. Eu não posso exigir que Misfits, por exemplo, sempre faça álbuns iguais ao Walk Among Us que eles lançaram lá em 82 e foi o álbum que eu gostei e eu quero que isso se repita para sempre. Eu não posso fazer isso, eu não tenho esse direito. O artista, ele é um ser humano, ele tem uma perspectiva artística, ela se molda ao longo do tempo, ela muda. Ele inventa, ele se reinventa. E é isso, se ele vai continuar agradando milhares de pessoas, milhões de pessoas ou não, aí já é um problema que a gente deixa para a história decidir, a gente deixa para os números decidir. Mas a indústria cultural acaba minando isso, fazendo com que os artistas eles nunca mudem, eles fiquem sempre produzindo algo pasteurizado e fiquem sempre produzindo algo para agradar a grande massa, agradar o show business, e acaba caindo nesse poço pop aí, que quando cansa, como foi por exemplo no MCU, a galera fica achando ruim. A galera fica, nossa, agora a Fórmula Marvel tá muito chata. Gente, mas peraí, o que era pra fazer? Era pra caminhar de acordo com os nerdola de quadrinho, que quer tudo igual ao quadrinho e que quando vai igual ao quadrinho ele não gosta, como foi por exemplo Amor e Trovão, como foi por exemplo em outras adaptações. É pra fazer o quê? É pra fazer algo diferente? Não é pra fazer algo diferente? Expliquem-se, entendem o que eu quero dizer? E por que o filme eu acho que é um filme que tem culhão nesse sentido? Porque ele é um filme que prova que o artista não tem que agradar necessariamente o seu público e prova também na prática, porque ele mesmo também não se importa em agradar vocês. Gente, Coringa 2, pra mim, na minha opinião, na minha visão, eu posso estar completamente errado, mas Coringa 2 ele não está preocupado em agradar vocês. Se o Coringa 2 estivesse preocupado em agradar algum de vocês que está criticando ele, se o Coringa 2 estivesse preocupado em agradar algum de vocês que está criticando ele jamais teria assumido a estética de musical. Ele jamais teria se proposto a ser um musical. E é isso. O filme ele quis o que foi melhor para o desenvolvimento dele. O diretor ficou feliz com aquela proposta de um musical. Trazer a Lady Gaga foi bom para os criadores do filme, para os idealizadores do filme. E por isso eles não largaram a mão e eles não estiveram preocupados em agradar vocês. É claro que se trata de um filme da Warner, claro que se trata de um filme ainda assim caro, que quer sim um retorno, mas o filme na prática se mostra algo riquíssimo artisticamente justamente por conta disso, porque não tem a necessidade de agradar vocês. E a Lady Gaga foi uma baita artista de se posicionar dessa forma, porque ela conhece o show business, ela conhece a indústria cultural. O Joaquin Phoenix a gente não precisa nem falar, porque o Joaquin Phoenix ele sempre foi esse personagem, né, essa pessoa que não se preocupava com isso. E ele entendeu, eu acho que ele passou um pouco por esse lado do Arthur Fleck, ele foi um pouco Arthur Fleck na vida dele, quando ele tentou fazer outros papéis, quando ele tentou viver de maneira normal, assim, foi um filme que marcou ele, provavelmente é o filme da vida dele, Coringa 1, né, assim, a gente pode dizer que provavelmente é o filme da vida dele. Ele que estava acostumado a fazer filmes como Você Não Esteve Realmente Aqui, e agora ele se deparou com Coringa, sendo o topo da cadeia alimentar, pegando 1 bilhão, sendo um filme proibido para maiores de 16 anos. E enfim. Como dito anteriormente, Coringa não é um filme perfeito, longe disso. Mas sim, é um filme que tem muitas coisas boas para serem aproveitadas, especialmente essas coisas alegóricas, essas coisas produtivas para o debate. Eu acho isso maravilhoso. Os musicais enjoam? Enjoam. Tem muitos ali, tem muitas músicas que entram em momentos errados, mas como eu falei, pode ser a ideia do filme. O filme centopeia humana não é pra te agradar, é pra te deixar desconfortável, e essa é a intenção do filme. Talvez Coringa tenha pensado por esse lado. Vamos insistir, vamos colocar musicais, vamos encher o cu deles de jazz. E é isso, vamos ver o que eles vão falar.
E eu acho que funcionou se essa tivesse sido a intenção. Claro que eu posso estar completamente errado em todos os meus argumentos, inclusive vai ter gente achando isso. Mas no mais, é isso. Essa é a minha opinião a respeito de Coringa 2, um filme que sim, agregou muito no cinema. E eu acho que, se não for hoje, se não for daqui a uma semana, com pessoas se posicionando como eu, e eu vejo que tem muita gente se posicionando como eu ultimamente, no TikTok, no Instagram e tudo mais, falando bem de Coringa, seja por esse motivo, ou por um motivo que a gente só vai ver daqui a alguns anos, quando as pessoas decidirem reconhecer o filme do Coringa como um filme bom, independentemente, eu acredito que é um filme que contribui demais para a arte cinematográfica. E é isso, espero que vocês tenham gostado bastante, ou não, espero que vocês não tenham sido agradados, não se sintam agradáveis com este vídeo, é apenas a minha perspectiva, eu não estou nem aí para a opinião de vocês. Brincadeiras à parte, espero que vocês tenham se divertido e que isso tenha contribuído para o debate de vocês, para a compreensão de vocês que assistiram Coringa 2 e para vocês que ainda vão assistir Coringa 2. Acredito que eu não tenha tocado em muitos spoilers aqui no filme, só peguei mais elementos que são a nata desse filme, porque para fazer uma análise mais profunda teria que ser 40 minutos aqui falando para vocês de todas as cenas. Eu deveria assistir de novo, eu só assisti uma vez no cinema com a galera e tudo mais. Mas enfim, aquelas coisas básicas, o Desacato voltou, o Desacato agora eu espero que não pare. Comprei um microfonezinho para ficar um negócio um pouco mais produtivo e um pouco mais profissional. Tenho agora um certo cenário, tenho agora um certo estúdio aqui para gravar para vocês. E é isso, vamos continuar falando de filme, vamos continuar falando de quadrinho, vamos continuar falando de história, de filosofia, de arte no geral. E vamos falar de uma forma crítica, vamos falar de uma forma madura, vamos falar de uma forma que não agrada a indústria cultural. É isso, like, se inscreva e é nóis.